Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer comentários sobre a primeira avaliação de álgebra matricial realizada no nosso curso. Apesar da prova já ter sido feita em 2018, mas por conta de um atraso em nosso calendário acadêmico, ainda estamos no semestre 2017.2. Bem, a prova consistia de 4 questões, sendo que a primeira delas trazia 4 sentenças para o aluno comentar a respeito, apresentando argumentos, é claro. A primeira delas era a seguinte, que uma equação linear sempre tem solução. Então, o aluno deveria discorrer sobre esta sentença. Bom, temos aqui a expressão geral de uma equação linear qualquer. Essa equação tem n variáveis, as variáveis são x1, x2, x3, até xn, tantas quantas forem necessárias, e o termo independente é b. Ora, nós sabemos que para que a equação na verdade exista, nós devemos ter pelo menos um desses coeficientes, que são os a's, pelo menos um deles tem que ser não nulo. Então, sem perda de generalidade, vamos supor que seja o primeiro. O primeiro coeficiente é diferente de zero. Bom, se ele for diferente de zero, então temos equação linear, e aí sim podemos arbitrar valores para as variáveis, de modo que tenhamos uma sentença verdadeira. Por exemplo, vamos tomar a primeira variável x1 igual a b sobre a1, e todas as demais variáveis vamos atribuir valor zero, todo mundo zero. Note que no primeiro membro, fazendo x1 igual a b sobre a1, fazendo o produto por a1, vai resultar apenas b. E todas as outras parcelas vão ser nulas. Então, b mais zero igual a b. Portanto, essa é uma sentença verdadeira. Se essa é uma sentença verdadeira, então a sequência b sobre a1, 0, 0, 0, n-1 zeros, essa sequência satisfaz a equação linear dada. Como a gente pegou de uma maneira genérica, então esse raciocínio se aplica qualquer que seja a equação linear. Desta forma, a sentença é verdadeira, ou seja, toda equação linear sempre possui solução. No item B, tínhamos a seguinte sentença. O grau de liberdade de um sistema é a diferença entre o número de variáveis e o número de equações. Bom, vamos lembrar o que é o grau de liberdade. O grau de liberdade é a quantidade de variáveis livres do sistema. Lembremos que quando a gente pega um sistema, a gente aplica o escalonamento, por exemplo, o método de Gauss-Jordan, e depois desse escalonamento a gente tem as colunas que são as básicas e as não básicas. E as variáveis livres estão associadas justamente àquelas colunas que não são básicas. Ora, mas a gente lembra que as colunas não básicas são aquelas que não têm pivô. E o grau de liberdade, então, vai ser dado por quantidade de variáveis menos quantidade de pivôs, uma vez que nas colunas não básicas não temos pivô. Então, essa diferença n menos p, onde n, número de variáveis, p, quantidade de pivôs, ou o posto, é justamente igual a quantidade de colunas não básicas. Portanto, essa sentença é falsa. Não basta fazer o número de variáveis menos o número de equações. A gente tem que ficar atento ao escalonamento, pois, como sabemos, algumas linhas podem zerar no escalonamento, e isso vai aumentando a quantidade de colunas não básicas e, consequentemente, a quantidade de variáveis livres. No item C, a sentença era a seguinte. O posto de uma matriz é o número de linhas não nulas em sua forma escalonada reduzida. Bom, vamos lembrar que o número de colunas básicas corresponde ao posto. Aquelas colunas que têm pivô, a gente faz a contagem ao final do escalonamento, e essa quantidade é o que a gente chama de posto. Bom, por outro lado, o pivô é sempre não nulo. O que é que isso quer dizer? Que se você tiver uma linha que é completamente nula, obviamente essa linha não vai ter pivô. Isso equivale a dizer que
Se uma linha é não nula, não tem todos os elementos nulos, então significa que ela tem um pivô. Então a gente percebe essa correspondência. Linha nula não vai ter pivô, linha que tem algum elemento não nulo tem pivô. Portanto, fica claro que essa relação é verdadeira. Nas linhas que têm pivôs, elas não podem ser totalmente nulas. Portanto, essa sentença é verdadeira. A quantidade de pivôs, ou seja, o posto, corresponde à quantidade de linhas não nulas na forma escalonada reduzida, ou seja, quando a gente aplica o método de Gauss-Jordan. Por fim, o item D trazia a seguinte sentença. Um sistema linear S e a sua versão homogênea possuem em comum a solução trivial. Lembrando que a solução trivial é aquela formada por zeros. Todos os elementos iguais a zero. Bom, vamos ver um exemplo. Considere esse sistema aqui. 3 equações, 3 variáveis. Se aplicarmos o método de Gauss-Jordan, nós vamos chegar na seguinte forma escalonada reduzida. Essa forma escalonada reduzida, como a gente já viu em sala, neste caso nos dá a única solução do sistema, a saber, 1, 2 e 3. Então veja que esse sistema tem somente uma solução e essa solução é 1, 2, 3. Por outro lado, se a gente pegar a forma homogênea desse sistema, ou seja, o sistema homogêneo associado, o que vai mudar é a coluna dos termos independentes e, portanto, na forma escalonada reduzida, o que muda é a coluna dos termos independentes. Ou seja, esse sistema também vai ter única solução, só que será a solução trivial, 0, 0 e 0. Então perceba que temos dois sistemas, um sistema não homogêneo e a sua versão homogênea, ou o sistema homogêneo associado. Ambos têm somente, cada um deles tem somente uma solução e elas são diferentes. Ou seja, a solução trivial não é solução para o sistema não homogêneo. Portanto, essa sentença é falsa. A questão 2 trazia uma questão que já tinha sido do vestibular da UVA. A questão dizia o seguinte: um empresário tem 3 lojas em diferentes estados do Brasil. Em todas as lojas, ele vende os produtos A, B e C com os mesmos preços, ou seja, os preços praticados nas lojas, embora sejam em estados diferentes, os preços eram os mesmos. O quadro abaixo mostra a quantidade de cada produto vendido em cada cidade no intervalo de um mês. Então, por exemplo, nesse quadro, na cidade 1, aquela loja vendeu 3.000 unidades do produto A, 2.000 unidades do produto B, 1.000 unidades do produto C. Já na cidade 2, foram vendidas 4.000 unidades do produto A, 3.000 unidades do produto B, 2.000 unidades do produto C. E a mesma coisa na cidade 3. Bom, com a venda desses 3 produtos, na cidade 1 foi arrecadado a quantia de R$ 78.000. Na cidade 2, a quantidade arrecadada foi de R$ 121.000. E na cidade 3, a quantia arrecadada foi de R$ 101.000. Ou seja, por exemplo, na cidade 1, juntando as 3.000 unidades do produto A com as 2.000 unidades do produto B com as 1.000 unidades do produto C, juntando isso tudo, vendeu-se um total de R$ 78.000. A mesma coisa, o mesmo raciocínio aplicado para a cidade 2 e para a cidade 3. Então, o problema pede para usar o método de Gauss-Jordan para descobrir o valor praticado para cada item, A, B e C. Então, voltando ao exemplo da cidade 1, 3.000 unidades foram vendidas, cada unidade a um valor X, 2.000 unidades do produto B, cada unidade vendida a um valor Y, mais 1.000 unidades do produto C, cada unidade desse produto vendida a um valor Z, somando-se isso tudo, total R$ 78.000. Então, o que a gente tem que fazer nesse problema é encontrar o valor de preço de venda de cada produto.
Então, a gente vai ter um sistema com 3 equações, 3 variáveis. Como já mencionado, vamos chamar de x, y e z os valores de venda dos itens A, B e C, respectivamente. Bom, fazendo isso, levando em consideração a tabela e o valor total arrecadado por cidade, a gente vai ter o seguinte sistema. Se a gente observar aqui, na cidade 1, 3.000 unidades do produto A. O produto A vendido ao valor X. 3.000 vezes X. Mais 2.000 unidades do produto B. Mas cada unidade do produto B vendida a um valor Y. Então, 2.000 vezes Y. E o produto C, 1.000 unidades. Cada unidade vendida a um valor Z. Então, a gente soma mais 1.000 vezes Z. E o total arrecadado na cidade 1 foi de R$ 78.000. Então, somando-se esses 3 valores, tem que dar 78.000. O mesmo raciocínio nós aplicamos para a cidade 2, para a cidade 3, olhando as quantidades vendidas e os valores arrecadados, montamos essas outras duas equações. Temos aqui novamente o sistema. Agora vamos colocar na forma aumentada, forma matricial. E temos a seguinte matriz aumentada do sistema. Observe que todos esses valores, o que eles têm em comum é que eles são múltiplos de 1.000. Então, já podemos aplicar aqui operações elementares para simplificar essa matriz. Qual seria a operação elementar? Dividir cada linha por 1.000. Então, é o que está sendo indicado aqui. Vamos dividir a linha 1 por 1.000, linha 2 por 1.000, linha 3 por 1.000. Fazendo essa simplificação, nós vamos ter uma matriz bem mais simples. A matriz formada agora por esses números menores. Nós vimos em sala que, para aplicar o método de Gauss-Jordan, não é necessário fazer a diagonalização da matriz nesse sentido. A gente viu que o importante é que tenhamos um pivô por coluna e, obviamente, um pivô por linha. Então, nós vamos começar tomando esse número 1 como pivô. Então, observe que ele está na primeira linha, mas na terceira coluna. Mas o princípio é o mesmo. Nós pegamos um número que é pivô e, fora ele, todos os demais elementos têm que ser zerados nesse processo de escalonamento. Bom, então, para que a gente zere esse 2 e esse outro 2, nós devemos aplicar as operações elementares nas linhas 2 e 3. E as operações, nesse caso, serão as seguintes. Na linha 2, vamos fazer a própria linha menos 2 vezes a linha 1. E na linha 3, a mesma operação elementar, porque a relação é a mesma, 2 e 1. Então, aqui está novamente a matriz. Quando a gente fizer essa conta, nós vamos obter a seguinte matriz. Fazendo a conta de L2 menos 2 vezes L1, nós vamos obter a linha menos 2, menos 1, 0 e menos 35. E fazendo a conta L3 menos 2, L1, nós vamos obter a linha menos 4, menos 1, 0 e menos 55. Então, a gente observa que aquela coluna onde a gente elegeu o primeiro pivô, naquela coluna o serviço foi concluído. O pivô é diferente de 0 e todos os demais são nulos. Agora, nós vamos passar a adotar a segunda coluna para continuar realizando o escalonamento. Então, observe que já está destacado aqui em vermelho o elemento que a gente vai eleger como pivô. Poderia ser o outro menos 1? Poderia. Se a gente fizesse isso, na primeira coluna, então o pivô necessariamente estaria nessa posição. Mas, para a gente manter aqui ainda um resquício da maneira mais popular, que é diagonalizando a matriz, vamos tomar esse menos 1 que está na linha 2 da matriz para ser o nosso pivô. Então, qual é o nosso objetivo? Zerar acima do pivô
zerar abaixo do pivô. Para isso, o que devemos fazer? Na primeira linha, nós vamos fazer ela própria mais 2 vezes a linha 2. Porque aqui onde tem um pivô já temos sinais trocados, então basta somar. E na terceira linha, a gente vai fazer a subtração entre ela própria e a segunda linha, que é a linha do pivô. Então, feitas essas contas, o que vamos obter é a seguinte matriz. Na primeira linha, menos 1, 0, 1 e 8. Segunda linha a gente não modificou, ela se mantém. E a terceira linha, menos 2, 0, 0 e menos 20. Então, observe que na segunda coluna o nosso serviço foi concluído. O pivô, a posição de pivô tem o menos 1 e quem não está na posição de pivô, zerou. Então, a gente deve passar agora necessariamente para a primeira coluna e também não tem outra escolha para o pivô que não seja esse menos 2. Então, temos que zerar todos os elementos dessa coluna que não estejam nessa posição. Que operações fazer? Então, olhando aqui os outros elementos da coluna, fica fácil ver que as operações serão as seguintes. Na primeira linha, 2 vezes ela própria menos a linha do pivô, que é a terceira linha. Na segunda linha, é só fazer uma subtração simples, porque os números aqui nessa coluna são iguais nessas linhas. Então, aqui temos novamente aquela matriz, a última matriz, apenas está repetido aqui. E depois que fizermos essas contas, fazendo as operações elementares, nós vamos obter a seguinte matriz. Observe que a primeira coluna também está da mesma forma que as outras. Quem não é pivô está zerado. Ok, então falta ainda um último passo para a gente concluir o método de Gauss-Jordan, que é deixar todos os pivôs iguais a 1. Mas então o que temos que fazer aqui é simples. Nesse caso, dividir a primeira linha por 2, a segunda linha dividir por menos 1 e a terceira linha dividir por menos 2. Então, são essas 3 operações elementares. Então, depois de realizadas, nós obtemos a seguinte matriz. Ainda não está exatamente na forma escalonada reduzida. Para isso, nós precisaríamos fazer a permuta entre primeira e terceira linhas, mas, no entanto, aqui nós já temos a solução do sistema. Se você observar, a primeira linha dessa matriz nos diz que a terceira coluna, ou seja, a terceira variável, é a única que aparece nessa linha, e ela é igual a 18. Portanto, concluímos que Z é igual a 18. Na segunda linha, nós observamos que a segunda coluna não está zerada, ou seja, a segunda variável, uma vezes ela, ou seja, y é 15. E, seguindo o mesmo raciocínio, na terceira linha, a primeira coluna, ou seja, a primeira variável, x é igual a 10. Portanto, essa forma escalonada nos dá já a solução do sistema, 10, 15 e 18. E aí, apresentando na ordem correta, nós temos a solução para aquele problema de preços, ok? Então, os preços praticados, no caso, R$10 para o produto A, R$15 para o produto B, R$18 para o produto C. Como observação, vale lembrar que não é necessário você multiplicar a solução por 1000, porque a divisão por 1000 já era uma operação elementar para resolver o sistema, para escalonar, para aplicar o método de Gauss-Jordan. Então, o que aparece aqui já é exatamente a solução do problema. A última questão da prova trazia um sistema com 3 equações e 5 variáveis e pedia algumas coisas. No item A, pedia para apresentar a forma escalonada reduzida da matriz ampliada do sistema. No item B,
perguntava qual o posto, quais as colunas básicas, qual o grau de liberdade do sistema. No item C, pedia para que a partir do item A, ou seja, a partir da forma escalonada reduzida, determinar a solução do sistema. E no item D, perguntava a solução do sistema homogêneo associado. Então vamos por partes. No item A, está aqui o sistema, o que era pedido era a forma escalonada reduzida. Portanto, nós tínhamos que aplicar o método de Gauss-Jordan. A matriz ampliada do sistema é a seguinte. Nós colocamos aqui os coeficientes e termos independentes dessas equações. Bom, então já está indicado aqui o nosso primeiro pivô. Como estamos aplicando o método de Gauss-Jordan, então temos que zerar quem não é pivô nessa primeira coluna. Para isso, as operações elementares a serem realizadas são as seguintes. Na linha 2, vamos fazer ela própria menos 3 vezes a primeira. E na linha 3, vamos fazer ela própria mais 2 vezes a primeira. Aplicando essas operações elementares, nós obtemos a seguinte matriz. Então, na primeira coluna, nosso serviço está feito. Quem não é pivô está zerado. Então, devemos passar agora para a segunda coluna. Na segunda coluna, vamos tomar como pivô o menos 4, que está na segunda linha. A ideia é a mesma, zerar nesta coluna quem não for pivô. Então, temos que zerar na primeira linha e na terceira linha. Para isso, nós vamos aplicar as seguintes operações elementares. Na primeira linha, vamos multiplicá-la por 2 e somar com a segunda. Claramente, isso zero. E na terceira linha, vamos multiplicar a terceira por 4, obtemos 20, e a segunda por 5, obtemos menos 20. Fazendo a soma, vamos obter o zero desejado. Claro que isso vai alterar o restante das linhas. Mas, fazendo essas contas, vamos obter a seguinte matriz. Observe que, na segunda coluna, serviço concluído. Posição de pivô tem o menos 4, demais elementos dessa coluna estão zerados. Então, devemos passar agora para a terceira coluna. Na terceira coluna, necessariamente, o nosso candidato a pivô é o menos 8 que está na terceira linha. Então, devemos fazer operações elementares nas linhas 1 e 2. Quais operações fazer? Aqui, como temos elementos que são múltiplos uns dos outros, então fica mais simples. As operações elementares, então, são as seguintes. Na primeira linha, vamos multiplicar aqui por 4 e fazer a diferença com a terceira linha. E na segunda linha, basta fazer uma diferença simples. Então, vamos repetir aqui aquele último passo. E realizando essas operações elementares, nós vamos obter o seguinte. Então, veja que na terceira coluna, nosso serviço também está concluído. Posição de pivô, temos o menos 8. Os demais elementos da coluna estão zerados. Bem, não há mais nada a fazer em termos de escalonamento, a não ser o último passo para concluirmos o método de Gauss-Jordan. Isso porque não temos mais linhas na matriz e em cada linha nós já conseguimos um pivô. Como já sabemos, no máximo um pivô por linha. Então, o que devemos fazer agora? Devemos dividir essa linha por 8, dividir a segunda linha por menos 4 e dividir a terceira linha por menos 8. Então, são essas as operações elementares. Ao fazermos isso, nós vamos obter, então, a forma escalonada reduzida. Já temos um pivô em cada linha e o pivô de cada linha é exatamente igual a 1. Então, essa é a forma escalonada reduzida para o sistema apresentado na questão. No item B, olhando a forma escalonada reduzida, nós podemos responder as 3 questões, que eram as seguintes. Qual o posto, qual as colunas básicas e qual o grau de liberdade do sistema? Bem, o posto, como sabemos, é a quantidade de pivôs da forma escalonada. Então, nós vimos que temos pivô na primeira coluna, na segunda coluna e na terceira coluna. Então,
Isso nos garante que o posto dessa matriz é exatamente igual a 3, porque temos 3 pivôs nesse escalonamento. Agora, com relação às colunas básicas, a pergunta era: quais são as colunas básicas? Então isso também é fácil responder, porque as colunas básicas são justamente aquelas que têm pivô. Então, no nosso caso, são as 3 primeiras. As colunas 1, 2 e 3 são as colunas que trazem pivôs. E por fim, qual é o grau de liberdade do sistema? Como vimos na primeira questão, o grau de liberdade é a quantidade de variáveis do sistema, no nosso caso nós temos 5, menos o posto, menos a quantidade de colunas básicas. Então, é a sobra que temos entre número de variáveis, 5, e número de colunas básicas, 3. Portanto, nesse caso, o grau de liberdade do sistema é exatamente 2. Já o item C da terceira questão pedia para determinar a solução a partir do que foi encontrado no item A. E o que foi encontrado no item A? A forma escalonada reduzida do sistema apresentado. Bem, então nós já vimos que a forma escalonada reduzida nos dá quase que completamente a solução do sistema. Olhando a primeira linha dessa forma escalonada reduzida, nós observamos que a primeira coluna diz respeito à primeira variável, ou seja, x1. Quarta coluna e a quinta coluna, elas dizem respeito, nesse caso, às variáveis que vão ser as livres, no nosso caso, x4 e x5. E a última coluna dos termos independentes. Então, nesse caso, nós teríamos que x igual a 11 sobre 8, e aí, quando nós fizermos o balanceamento da equação, o que era 9 sobre 8 no primeiro membro, some para aparecer no segundo membro menos 9 sobre 8, e aqui, da mesma forma, menos 2 sobre 8. Só que esse é o coeficiente da variável que está na quarta coluna, da variável x4. Mas essa variável ela vai ser um parâmetro na solução. E a gente tem chamado esses parâmetros, né? A gente tem usado as letras gregas alfa e beta. Então, o que temos aqui na primeira linha é x igual 11 sobre 8 menos 9 sobre 8 alfa menos 2 sobre 8 beta. Essa vai ser a primeira coordenada, digamos assim, da nossa solução. A nossa solução vai apresentar 5 coordenadas, é um vetor de 5 posições, porque temos 5 variáveis. E a primeira posição, a gente já acabou de ver aqui, a gente obtém a partir da primeira linha, 11 sobre 8, menos 9 sobre 8 vezes o primeiro parâmetro, alfa, menos 2 sobre 8 vezes o segundo parâmetro, beta. Observe que o sinal aqui fica trocado em relação ao que aparece na matriz devido ao balanceamento dessa equação. Lembre que, bem aqui, quando reescrevemos o sistema, a equação, nós temos um sinal de igual. Então, fazendo o balanceamento da equação, 9 sobre 8 e 2 sobre 8 aparecem do outro lado como menos 9 sobre 8 e menos 2 sobre 8. Na verdade, não aparecem do outro lado, né? Na verdade, a gente coloca menos 9 sobre 8 e menos 2 sobre 8 para balancear a equação. A gente coloca isso dos dois lados e no primeiro lado a gente tem o cancelamento. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, então, na linha 2, o que vamos ter é o seguinte. A gente tem a segunda variável, x2, igual menos 2, que é o termo independente nesse caso. E fazendo o balanceamento, nós vamos somar aqui desse lado mais 4 e mais 1. Então, do outro lado também, mais 4 e mais 1. Só que, mais 4 alfa, porque essa coluna é a da quarta variável, que é o primeiro parâmetro, mais 1 beta, que é o segundo parâmetro. Então, x2, no nosso caso, vai ser menos 2, mais 4 alfa, mais beta. Na terceira equação, seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos ter
x3 igual a 15 sobre 8 menos 28 alfa sobre 8 menos 18 sobre 8, que simplificando é 9/4, multiplica beta. Bom, nosso sistema tem 5 variáveis, aqui nós temos 3, x1, x2, x3. Mas as outras duas variáveis são justamente as variáveis livres. Então, o que vai aparecer como valor de x4 e valor de x5 são justamente os parâmetros alfa e beta. Colocando isso tudo em um único vetor, nós vamos ter então o vetor com as 5 posições. X é o que a gente está chamando de solução do sistema. Primeira posição diz respeito ao x1. Segunda posição que diz respeito ao x2. Aqui temos o x3, x4 e x5, separando por vírgula, né? Porque essa é a maneira correta de apresentarmos a solução de um sistema. Aquele valor que pode ser atribuído a cada variável, eles são separados por vírgulas. A gente ainda pode melhorar um pouco aquela apresentação, né, de solução. Em vez de colocar em um vetor com 5 posições, a gente pode quebrar em 3 vetores. Cada um deles, obviamente, com 5 posições. Como é que a gente vai quebrar esse vetor grande em um vetor menor? Respeitando aqui quem depende do parâmetro alfa, que aparece aqui em algumas posições, quem aparece multiplicando o parâmetro beta, que aparece aqui em algumas posições, e aqueles números que não estão multiplicando parâmetros, aquela turma que é solta aqui, que é livre de parâmetros, pelo menos, né? Então, separando nessas 3 categorias, nós podemos apresentar a solução da seguinte forma. Todo mundo que não multiplica parâmetro, né? Se a gente observar aqui, nós temos 11 sobre 8, o menos 2, o 15 sobre 8. Aqui, se não temos, então temos. Na verdade, é 0 e 0. Temos aqui na primeira posição. Quem multiplica alfa aqui? Nós temos menos 9 oitavos, 4, menos 29 oitavos, 1. E se aqui não tem, de novo, é porque é 0. Então está aqui o pessoal que estava sendo o coeficiente do alfa. E pelo mesmo motivo aqui estão os coeficientes do beta agrupados em um único vetor. Então a gente também deve, sempre que possível, apresentar a solução do sistema nesse formato. Porque para o item D, que pede a solução do sistema homogêneo associado, isso facilita demais a nossa vida. Então, para encerrar a prova, o último item, que é o item D, traz justamente a pergunta sobre o sistema homogêneo associado. Então, a gente observa aqui que a forma escalonada reduzida do sistema homogêneo associado é idêntica. O que muda? A última coluna, a coluna dos termos independentes, já que é um sistema homogêneo. Todos os termos independentes desde o começo são nulos, então fazer a operação entre eles não vai alterar isso, eles vão continuar sendo nulos. E como sabemos, a partir da solução do sistema original, aquele sistema que foi dado, cuja solução a gente acabou de apresentar no item C, a partir dessa solução, nós obtemos a solução do sistema homogêneo associado. É só a gente perceber que essa coluna aqui de termos que não são coeficientes dos parâmetros, essa coluna, os 3 primeiros elementos, apareciam aqui na parte dos termos independentes, na versão não homogênea. Então, a nossa solução, se a gente usasse aqui o mesmo raciocínio para escrever a solução do sistema homogêneo associado, agora, a única diferença é que não temos mais 11 sobre 8, e sim 0. Então, aqui não tem 11 sobre 8. Não temos mais o menos 2 aqui, nós temos 0. Então, esse menos 2 não aparece, na verdade, é 0. E pelo mesmo motivo, não temos aqui nessa posição, mas não temos mais o 15 sobre 8. Nós temos 0. Então, isso daqui não aparece. Então, se cada número desse for substituído por 0, nós estamos somando esses 2 vetores, os que trazem os parâmetros, com um vetor nulo, 0, 0, 0, 0, 0.
Então, a solução do sistema homogêneo associado nada mais é do que desconsiderarmos aquele primeiro vetor, que traz apenas os elementos que não estavam associados aos parâmetros. Então, essa é a solução do sistema homogêneo associado, que pode ser obtida facilmente e diretamente da solução do sistema original. Então é isso. Na descrição do vídeo no YouTube eu vou deixar também o link para a prova, para quem estiver dando uma passada e quiser saber como foi a prova. E em caso de dúvidas, se alguém também tiver notado alguma coisinha que mereça correção durante o vídeo, é só comentar também. Obrigado e até logo!